Quem é o responsável pelo que acontece na sua vida? Quantas vezes culpamos o chefe, o governo e até mesmo o vizinho pelo que acontece de errado? E se eu dissesse para você que na maioria das vezes o culpado está no espelho? E a resposta à pergunta que eu fiz no início está aqui. Você é o único responsável pelo seu resultado. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, a autorresponsabilidade. Aqui tem um breve roteiro aqui da apresentação, nós vamos falar sobre o conceito da autorresponsabilidade, quem é o responsável pelo que acontece na sua vida, o que podemos controlar e o que não podemos, mudanças consistentes que geram grandes impactos, para quem você trabalha e, a partir daí, vamos seguir para as reflexões e o encerramento. O conceito da autorresponsabilidade é a capacidade de assumir a total responsabilidade pelos próprios resultados e ações. Tem como pilar central reconhecer que a vida é o resultado das escolhas pessoais e não das circunstâncias externas. Eu trouxe aqui uma frase que cabe à reflexão do filósofo Jean-Paul Sartre. O importante não é o que fazemos de nós, mas o que nós fazemos daquilo que fazem de nós. Vou citar um exemplo, a gente teve uma pandemia recentemente e algumas empresas, infelizmente, faliram. Porém, outras tiveram sucesso na pandemia. Por que isso aconteceu? Isso é autorresponsabilidade. O importante não é o que a vida faz conosco, é como nós reagimos ao que fazem conosco. Então, isso quer dizer um pouquinho do que Jean-Paul Sartre trouxe para a reflexão. É como reagimos é que vai ser importante a nossa tomada de decisão, a autorresponsabilidade. O que podemos controlar e o que não podemos? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Na primeira coluna, não está no nosso controle. Sinais de trânsito, por exemplo, está no nosso controle. Mas a gente pode sair mais cedo de casa para chegar no nosso compromisso no horário. Então, isso está no nosso controle. Chama-se margem de tempo. Outro ponto importante, eventos climáticos. Não tem como eu prever se vai chover, se vai ter furacão, se vai ter inundação. Mas eu posso consultar a previsão do tempo e, a partir daí, tomar a decisão. Se eu vou naquela região ou não. Se eu decidir eu me proteger, usar um guarda-chuva, usar uma capa. Então, o que está no meu controle, eu tenho que ter essa autorresponsabilidade de fazer acontecer. E o que não está, eu procuro medidas para que eu possa ter a responsabilidade de tomar a decisão correta de acordo com as informações que eu tenho. Mudanças consistentes geram grandes impactos. Eu vou citar aqui uma história pessoal. Há cerca de 30 anos eu comecei a liderar pessoas. Eu trabalhava na área tecnológica e recebi um convite da empresa de assumir um cargo de liderança. Eu tenho plena certeza que naquele momento eu não estava preparado. Assumi essa posição e vi que estava difícil. Eu não estava tendo um bom resultado. Eu estava com uma dificuldade muito grande de liderar pessoas porque eu não tinha sido capacitado para aquilo. E em determinado momento eu me peguei culpando a empresa, culpando o meu chefe, culpando os meus liderados, mas na verdade o que eu estava fazendo? Eu estava sendo irresponsável nessa terceirização da minha responsabilidade. Então o importante é ter essa responsabilidade de fazer uma reflexão e ver que você próprio está errando. Era o que estava acontecendo comigo naquela época. Então eu procurei me capacitar, busquei treinamento, não fiquei esperando a empresa me dar esse treinamento e eu pude me desenvolver e passei a controlar melhor essa situação, resolver os meus problemas com os meus liderados. Passei naquele momento a liderar um pouco melhor a minha equipe. E trazendo essa mesma reflexão, vamos falar um pouquinho aqui de um fato histórico, que é o experimento da lâmpada incandescente, desenvolvida pelo cientista Thomas Edison. Tem uma história que gira ao redor dessa questão, que ele fez 5.000 experimentos até chegar no filamento que faria a lâmpada incandescente funcionar. E aí ele foi questionado, você errou 5.000 vezes para achar o filamento correto? E aí ele responde, não, eu descobri 5.000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Então ele
ele buscou o seu resultado, ele teve a autorresponsabilidade de não culpar ninguém e continuar trazendo a responsabilidade para si, a fim de buscar um filamento que atendesse aquela necessidade, aquele experimento dele. E um fato contemporâneo, trago aqui a memória, o acidente do modelo e atleta Fernando Fernandes, que aconteceu em 2009. Ele participou de alguns programas de televisão, ficou famoso na ocasião, mas ele sofreu um acidente e ficou aleijado. Ele podia ter aceitado aquela situação, ele ficou aleijado dos membros inferiores, ele ficou paraplégico, mas ele não se acomodou. Ele buscou um esporte que ele gostava, que ele tinha interesse, se capacitou, treinou arduamente e foi campeão de paracanoísmo. A partir daí, ou seja, ele assumiu a responsabilidade, hoje ele é uma figura notável, tem grande expressão na televisão brasileira, e ele teve autorresponsabilidade e não aceitou aquela situação. Para quem você trabalha? É importante a gente fazer essa reflexão, porque muitas das vezes a gente não tem o senso de que a gente está trabalhando para a gente mesmo. E o que acontece dentro dessa linha de raciocínio? Eu trouxe aqui uma pesquisa que diz que 40% das empresas que foram abertas em 2012 apenas 40% continuavam a operação em 2017. Essa reportagem saiu na revista Veja e tem o resultado dessa pesquisa na íntegra no site do Sebrae. Então, na verdade, o que na maioria das vezes acontece? As pessoas trabalham 5, 10, 15 anos numa empresa, são profissionais medíocres no sentido de que são profissionais medianos, procuram fazer a média para se manter empregado. E aí resolvem sair da empresa ou são demitidos, pegam aquele dinheiro, montam a empresa, não estão preparados, não conhecem das leis, da legislação trabalhista, não conhecem de capital de giro, não sabem gerir corretamente uma empresa e caminham para um insucesso. E aí começa a culpar o governo, que é muito burocrático, e a gente paga muito imposto, mas na verdade, o que aconteceu? Eles passaram durante muito tempo sendo profissionais medíocres, o cérebro trabalha por meio de hábito, e quando ele vai abrir a própria empresa, na verdade, ele vai repetir aquele comportamento. Ou seja, ele vai ser um empresário medíocre e aí vai estar fadado ao insucesso. É isso que traz o resultado que traz a pesquisa, gira em torno desse raciocínio. Reflexões para a gente caminhar para o encerramento. Então, lá no início do ano, em janeiro, a gente recebe um livro em branco, com 12 capítulos. E fazendo uma analogia, querendo trazer aqui uma metáfora, a gente tem a caneta para escrever a nossa própria história e sermos protagonistas da nossa própria história. Ou seja, praticar a autorresponsabilidade. A melhor maneira de prever um futuro é construí-lo. Então, a gente vai ter a oportunidade de, cada capítulo desse, escrever a história e ter o sucesso que a gente deseja lá no fim do ano, no fim dos 12 capítulos desse livro. Então, seja protagonista da sua própria história, tenha autorresponsabilidade, não terceirize a sua felicidade, o seu sucesso profissional para outras pessoas. Vou trazer aqui uma fábula sobre um sábio chinês, e sábio esse que morava numa pequena vila na China e era sabedor de todos os segredos, resolvia todos os problemas, as pessoas traziam os problemas para ele e ele sabiamente dava uma solução e ele era muito famoso naquela região. E como é na nossa vida pessoal e na vida profissional, se tem alguém querendo atrapalhar, querendo nos colocar à prova, e lá também não era diferente. Então, dois jovens confabularam uma maneira de tentar derrubar o sábio. O sábio é inteligente mesmo, é tão sábio assim, vamos ver se ele é sábio mesmo. E bolaram um pensamento, e o que eles discutiram? A ideia é o seguinte: eu vou pegar um pássaro, vou botar na minha mão e vou até o sábio. Chegando até ele, vou perguntar: sábio, esse pássaro está vivo ou está morto? Se ele falar que está vivo, eu faço uma leve pressão, o passarinho ele é frágil, ele vai morrer. E aí eu abro a mão e o pássaro vai estar morto. E aí o sábio errou. E se ele falar que está vivo, se ele falar que está morto, eu abro a mão
e o pássaro vai sair voando, de toda forma ele vai errar. E assim foi feito, chegando lá na frente do sábio. Sábio, eu vim colocar aqui um enigma para você resolver. Eu tenho algo em minha mão, que é um pássaro. Eu queria saber para você, perguntar a você se esse pássaro está vivo ou está morto. O sábio, percebendo a maldade naquela pergunta, olha bem para o rapaz, faz uma reflexão e responde: rapaz, a resposta que você procura está em suas mãos. E aí, eu trago aqui para a reflexão final. O seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Obrigado.